Esposa teve um caso e pediu um casamento aberto para poder continuar a vê-lo, então eu entrei no jogo por meses enquanto reunia provas de que ela estava negligenciando nossos filhos e solicitava o divórcio e a custódia. Olá a todos, tenho 35 anos, minha esposa, a quem chamarei de Sarah, tem 33. Estamos casados há 10 anos e juntos há 12. Temos 2 filhos, uma filha, Lily, que tem 8 anos, e um filho, Tom, que tem 6. Estou escrevendo isto, acho que para tentar impor alguma ordem ao caos que rompeu na minha vida nas últimas 48 horas. Talvez escrever para estranhos traga alguma clareza ou pelo menos sirva como um espaço de desabafo. Minha vida profissional nos últimos 12 anos tem sido como gerente sênior de projetos em uma grande empresa de construção comercial. Os projetos são complexos, de alto valor e invariavelmente operam sob prazos apertados. Isso se traduz em longas horas, um dia típico varia de 10 a 12 horas no local ou no escritório, e não é incomum que se estenda para 14 ou 15 horas quando estamos pressionando para concluir uma fase ou lidando com crises inesperadas, que são frequentes nessa área de trabalho. Trabalhar aos sábados de manhã se tornou mais regra do que exceção. É, sem dúvida, uma carreira exigente, mas permitiu-nos viver confortavelmente, comprar uma casa agradável em uma boa região escolar e possibilitou que Sarah não precisasse trabalhar por obrigação financeira. Antes de termos filhos, Sarah trabalhava como designer gráfica freelancer. Ela era talentosa e tinha uma carteira de clientes modesta. Quando Lily nasceu, discutimos muito sobre cuidados infantis e carreiras. Sarah expressou um forte desejo de ser mãe em tempo integral, pelo menos dos primeiros anos das crianças. Apoiei essa decisão, minha renda era suficiente e ambos concordamos que ter um dos pais sempre presente seria benéfico. Ela oficialmente parou de aceitar novos clientes cerca de 6 meses após o nascimento de Lily. Desde então, se identificou principalmente como dona de casa, embora ocasionalmente aceitasse pequenos projetos de design para amigos ou grupos comunitários locais, mais como hobby do que por dinheiro. Nossa vida familiar no início foi, eu acreditava, bastante estável. Eu lidava com minha agenda de trabalho exigente e ela administrava a casa e a rotina diária das crianças. Quando eu estava em casa, tentava estar presente, ajudando na hora do banho, contando histórias na hora de dormir e participando das atividades de fim de semana, quando o trabalho permitia. As coisas começaram a desmoronar repentinamente, cerca de 8 ou 9 meses atrás. Sarah começou a falar sobre querer uma vida social mais ativa, sentindo-se um pouco isolada. Sua amiga Jéssica, que ela conhece desde a faculdade, começou a organizar noites das garotas. Inicialmente era uma vez por mês, talvez um jantar ou um filme. Eu apoiei totalmente, achava saudável para ela. Nessas noites eu cuidava completamente das crianças. Com o tempo, a frequência aumentou, de uma vez por mês passou para sexta-feira sim, sexta-feira não, e nos últimos 3 meses passou a ser quase todas as sextas-feiras, e às vezes, também um sábado à tarde ou à noite. A composição do grupo também pareceu mudar. Jéssica foi mencionada com menos frequência e novos nomes, que eu não reconhecia, começaram a aparecer. O comportamento dela em casa também começou a mudar, embora tenha sido como uma maré lenta, fácil de não perceber no dia a dia. Ela ficou mais presa ao celular, muitas vezes sorrindo ou digitando rapidamente. Quando eu perguntava, as respostas eram vagas, apenas uma conversa engraçada em grupo ou planejando o próximo encontro. Ela também começou a investir mais na aparência para essas saídas, roupas novas, mais tempo cuidando do cabelo e da maquiagem. Mais uma vez, racionalizei, achando que ela estava apenas curtindo a vida social. O primeiro sinal de alerta concreto, embora pequeno, surgiu há cerca de 2 meses, quando ela colocou uma senha complexa no celular. Nunca tivemos senhas que o outro não soubesse, não por política de vigilância, mas por conveniência e transparência. Quando perguntei, ela desconversou, dizendo que o sistema do celular a obrigou a usar um bloqueio mais seguro. Sou estranho, mas não insisti. Então, cerca de 3 semanas atrás, ao revisar nossa conta conjunta para reembolsos de despesas de trabalho, notei uma série de cobranças em um bar chamado Crimson Lounge, nome fictício, um lugar que ela nunca mencionou e definitivamente não era o tipo de ambiente que sua antiga amiga Jéssica frequentaria. Havia 4 cobranças desse tipo em 6 semanas, sempre em uma sexta ou sábado à noite. Além disso, havia recibos de Uber para idas e vindas de um endereço em uma área badalada, mas relativamente afastada da cidade, onde ela não tinha motivos plausíveis para ir, especialmente tão tarde. Os valores não eram altos, mas o padrão era distinto de seus gastos habituais. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas estava no meio de um prazo crítico no trabalho, quase sem tempo para confrontá-la na hora.
A situação culminou 2 noites atrás. Era uma sexta-feira, Sarah saiu novamente para uma noite das garotas e voltou para casa por volta das 3 horas da manhã. Eu estava na cama fingindo dormir, mas estava completamente acordado. O estresse do trabalho era parte do motivo, mas a principal razão era essa ansiedade crescente que me consumia há semanas. Ela estava visivelmente alegre, cantarolando enquanto se preparava para dormir. Colocou o celular na mesinha de cabeceira com a tela virada para cima e, alguns momentos depois, ele vibrou com uma notificação. Olhei para o lado. A tela estava acesa e uma prévia da mensagem era visível. Era de um contato chamado David H., e o texto visível dizia: "Esta noite foi incrível, não consigo parar de pensar em você." Eu não gritei, nem sequer levantei a voz. Apenas fiquei deitado por um momento, aquelas palavras queimando na minha mente. Então perguntei, bem calmamente: "Sarah, quem é David H.?" Ela pulou fisicamente, assustada. Virou-se para me olhar, e a cor desapareceu instantaneamente de seu rosto. Sua primeira reação foi a negação. Gaguejou: "David? Ah, ele é apenas um amigo da Stephanie, do grupo. Às vezes ele se junta a nós." Respondi, igualmente calmo. Eu vi a mensagem: "Sarah. Esta noite foi incrível, não consigo parar de pensar em você." Isso não parece alguém casual de uma saída em grupo. Foi então que a fachada desmoronou. Ela sentou-se na beira da cama, virou-se de costas para mim e começou a chorar. A confissão saiu em pedaços, uma torrente de lágrimas, desculpas e justificativas. Ela vinha tendo um caso com esse homem, David, há 4 meses. Era alguém que ela conheceu no Crimson Lounge durante uma das suas saídas, numa noite em que, aparentemente, suas amigas não estavam presentes. Algumas das noites das garotas subsequentes foram, na verdade, exclusivamente com ele. Ela falou sobre se sentir sozinha devido às minhas longas horas de trabalho, sentir-se invisível e não valorizada. Disse que David lhe dava atenção, a fazia sentir-se viva e vibrante novamente. Repetiu várias vezes que foi um erro horrível, que me amava, que não queria destruir nossa família, nossa vida juntos. Ouvi em silêncio na maior parte do tempo. Nossos filhos dormiam pacificamente em seus quartos, completamente alheios ao fato de que o mundo deles estava se despedaçando. Eu não a toquei, não disse muito além de fazer algumas perguntas pontuais sobre a linha do tempo. Na manhã seguinte, depois de uma noite completamente sem dormir, passei para o quarto de hóspedes. As desculpas continuaram. Ela parecia péssima, os olhos vermelhos e inchados. Repetia que faria qualquer coisa para consertar a situação. E então, em meio a esse suposto arrependimento, ela propôs sua solução. Perguntou, com a voz trêmula, mas com um tom de esperança desesperada, se poderíamos considerar um casamento aberto. Ela argumentou que seus sentimentos por David eram reais e significativos, mas que também me amava e queria manter nossa família unida. Um casamento aberto, sugeriu, permitiria que ela continuasse seu relacionamento com David de forma honesta, e eu também poderia me sentir livre para buscar outras conexões, caso quisesse. Ela apresentou a ideia como uma forma progressista e madura de lidar com uma situação emocional complexa, um caminho para evitar o rumo destrutivo do divórcio. Eu fiquei sem palavras. Parecia que ela estava pedindo minha permissão para continuar seu caso, para formalizá-lo, para de algum modo absorver esse outro homem na estrutura da nossa vida. Disse a ela que precisava de tempo, que não poderia dar uma resposta naquele momento. E aqui estou eu agora, no meu pequeno escritório em casa, com a porta fechada. Lily e Tom estão assistindo desenhos animados de sábado de manhã no andar de baixo. Sarah está se movimentando na cozinha, sua presença um peso constante. Ela tenta agir normalmente para as crianças, mas é uma fachada muito frágil. Minha mente está acelerada. Quais são as implicações? Como sequer começo a lidar com isso? Minha reação imediata e visceral à ideia do casamento aberto é de repulsa, mas também estou tentando pensar de forma estratégica. E se eu disser não e isso levar a uma separação imediata? E as crianças? Minha prioridade precisa ser a estabilidade e o bem-estar delas. Trabalho horas exaustivas. Como eu conseguiria administrar como pai solteiro? O pensamento é esmagador. Alguém já se deparou com uma situação assim? Um caso seguido não apenas de uma confissão, mas de um pedido para integrar o parceiro do caso à estrutura do casamento? Quais são os primeiros passos que devo tomar? Atualização 1. Faz 3 semanas desde que compartilhei minha situação inicial aqui. A enxurrada de comentários, conselhos e mensagens privadas foi esmagadora, e quero expressar minha sincera gratidão.
Ler tantas perspectivas diferentes, algumas duras, outras empáticas, algumas brutalmente práticas, ajudou-me a atravessar a névoa inicial de choque e dor. Fez-me perceber que, embora minhas circunstâncias específicas parecessem únicas e isoladas, os temas subjacentes de traição e escolhas difíceis são infelizmente comuns. Algumas perguntas recorrentes e pontos de esclarecimento surgiram, então vou abordá-los primeiro. Muitos perguntaram se havia sinais prévios de infelicidade por parte de Sarah ou se consideramos terapia antes de tudo isso. Olhando para trás, o aumento do desejo dela por noites com as amigas e alguns comentários gerais sobre sentir-se presa em uma rotina poderiam ser interpretados como sinais. No entanto, ela nunca comunicou diretamente para mim uma insatisfação profunda ou solidão de uma forma que indicasse que nosso casamento estava seriamente em risco. Sempre que eu perguntava se estava tudo bem ou se ela queria conversar, ela geralmente dizia que estava apenas cansada ou estressada por causa das crianças. Não consideramos terapia. Eu acreditava sinceramente, talvez de forma ingênua, que tínhamos um casamento fundamentalmente forte, ainda que às vezes pressionado. As desculpas dela, como mencionei, vieram acompanhadas de lágrimas e autocrítica, mas a proximidade com a proposta de casamento aberto, em retrospectiva, contaminou a sinceridade para mim. Começou a parecer menos um verdadeiro arrependimento pela traição e mais um pesar por ter sido pega, seguido de uma rápida tentativa de alcançar o resultado que desejava, manter o parceiro do caso sem perder a estabilidade do casamento e da família. Ela descreveu seus sentimentos por David como algo que a surpreendeu e disse estar terrivelmente dividida, acreditando que um acordo aberto era o único caminho que não destruiria a vida de todos. O conselho mais consistente, e o que mais ressoou com minha necessidade de ação concreta, foi consultar um advogado. Marquei uma consulta em 2 dias após minha postagem original. Encontrei um advogado respeitável especializado em direito de família através de uma recomendação da Associação da Ordem dos Advogados. Aquela hora de consulta foi, possivelmente, a mais esclarecedora e fortalecedora que tive em meses. O advogado foi direto, profissional, e explicou o panorama legal sobre divórcio, custódia e acordos financeiros no nosso estado. Ela me aconselhou, independentemente de qualquer tentativa de reconciliação, a começar a documentar meticulosamente tudo: o comportamento de Sarah, minha participação na vida das crianças, gastos financeiros e qualquer comunicação referente ao caso ou à proposta de casamento aberto. Ela explicou que tal documentação poderia ser vital para proteger meus interesses, principalmente, os interesses das crianças, caso o divórcio se tornasse inevitável. Também discutiu as possíveis implicações de um acordo de casamento aberto em um processo de divórcio, observando que poderia complicar as coisas, mas que provas de infidelidade anterior e da conduta atual ainda seriam altamente relevantes. Após essa reunião, e depois de dias relendo comentários aqui e refletindo sobre os escombros do meu casamento, cheguei a uma decisão difícil. A ideia de um casamento aberto, especialmente iniciado por infidelidade de forma tão clara favorecendo Sarah, era algo que eu não podia aceitar genuinamente. No entanto, uma rejeição imediata e agressiva da proposta também parecia arriscada. Tinha medo de que ela se tornasse mais secreta ou que isso pudesse provocar uma decisão precipitada que prejudicasse as crianças antes de eu estar preparado. Então formulei um plano, uma estratégia que meu advogado reconheceu como razoável, ainda que emocionalmente desgastante a curto prazo. Informei Sarah que estava disposto a considerar sua proposta de casamento aberto. Escolhi bem minhas palavras, não disse que concordava. Expressei que era uma ideia radical, que eu ainda estava processando a traição e que, se fossemos sequer começar a explorar esse caminho, exigiria um esforço imenso, orientação profissional e absoluta transparência da parte dela. Disse que precisaria de tempo para pensar, pesquisar e avaliar se eu poderia sequer cogitar tal conceito. Sugere que, como pré-requisito, ela me contasse tudo sobre David, o relacionamento deles e suas expectativas. Também sugere buscarmos aconselhamento de casal, especificamente para navegar por isso, sabendo muito bem que era uma tática para ganhar tempo. O objetivo principal não era salvar o casamento por esse caminho, mas ganhar tempo, evitar que ela se fechasse ainda mais ou tentasse esconder ainda mais suas ações, e permitir que eu iniciasse minhas próprias preparações. Seguindo a forte recomendação da advogada, contratei uma empresa de investigação privada licenciada e de reputação reconhecida. Isso foi um passo significativo. E não foi uma decisão que tomei levianamente, mas entendi sua necessidade. O objetivo deles era documentar discretamente as atividades de Sarah, especificamente seus encontros e interações com David, o tempo que passava fora de casa, especialmente quando deveria estar cuidando das crianças, e qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como negligência das responsabilidades parentais ou uso indevido dos bens matrimoniais.
Eles começaram o trabalho há cerca de 2 semanas. O custo é considerável, mas encaro como um investimento para garantir um resultado justo para mim e para meus filhos. 3. Tornei-me incrivelmente rigoroso com a documentação. Comecei um diário digital seguro, protegido por senha e com backup. Nele, registro entradas diárias, os horários de saída e chegada de Sarah, as explicações que ela dá, seu nível de envolvimento com as crianças, seus humores, conversas significativas, parafraseadas da forma mais precisa possível, e cópias de mensagens ou e-mails relacionados ao caso ou aos planos com David. Também registro minhas próprias atividades, em especial tudo o que faço pelas crianças e com elas. Paralelamente, fiz mudanças substanciais e visíveis na minha própria rotina para assumir o papel de cuidador principal. Essa foi a parte mais difícil em termos logísticos. Tive várias conversas francas com meu supervisor direto e com o Departamento de Recursos Humanos, explicando que estava lidando com um assunto familiar grave que exigia horários mais previsíveis e menos viagens no futuro próximo. Não revelei detalhes do caso, mas enfatizei a necessidade de ser o pai estável para meus filhos. Surpreendentemente, foram compreensivos e permitiram alguma flexibilidade, o que envolve trabalhar de forma intensa e focada no escritório e continuar remotamente até tarde da noite, após as crianças dormirem. Agora sou eu quem cuida de toda a rotina matinal de Lily e Tom, preparo o café da manhã, ajudo a se arrumarem, os levo para a escola, os busco após a aula ou nas atividades extracurriculares, compareço a todas as reuniões escolares, consultas médicas, preparo o jantar, ajudo nas lições de casa e os coloco para dormir. Essa mudança não tem apenas propósito legal. Meus filhos são minha prioridade absoluta e precisam mais do que nunca de consistência e de um dos pais presente. 4. Seguindo o conselho da advogada, também tomei medidas para entender e proteger totalmente nossa situação financeira. Reuni cópias de todos os extratos bancários, registros de investimentos, faturas de cartões de crédito, declarações de imposto de renda e propriedades dos últimos 5 anos. Consultei um assessor financeiro de forma independente para entender minha própria situação e planejar cenários futuros. Abri uma conta bancária separada em meu nome para os depósitos do meu salário, mas continuei contribuindo para as despesas da casa a partir da conta conjunta existente, monitorando de perto qualquer retirada em comum feita por Sarah. A reação de Sarah quando mencionei que consideraria sua proposta foi de alívio, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ela genuinamente parece acreditar que estou aberto a essa ideia em nossas vidas. Como resultado, tornou-se surpreendentemente aberta sobre seu relacionamento contínuo com David. Comenta casualmente: David e eu estamos planejando experimentar aquele novo restaurante X na sexta-feira, ou David teve um dia estressante no trabalho. Ouvir o nome dele tão livremente em nossa casa é um lembrete constante e perturbador da situação. Requer um enorme autocontrole para manter uma expressão neutra. Ela não fez nenhum movimento substancial em direção à transparência ou à construção de confiança que eu mencionei como condição. Sua versão de transparência consiste simplesmente em me informar de seus planos com ele, aparentemente esperando minha aprovação. O investigador particular já forneceu vários relatórios. São profissionais e foram discretos. Os primeiros relatórios confirmam encontros frequentes entre Sarah e David, tanto durante o dia, quando ela supostamente estava resolvendo tarefas, como à noite. Há evidências fotográficas dos dois juntos em restaurantes, parques e entrando e saindo de um prédio de apartamentos que acreditam ser a residência de David. Mais preocupante ainda, documentaram 2 situações na última semana em que Sarah deixou o cuidado das crianças com uma babá contratada às pressas, uma vez para buscar Tom na prática de futebol após a escola, e outra para uma noite em que disse a mim que sairia para resolver um assunto, mas foi flagrada encontrando-se com David. Esses episódios estão sendo registrados meticulosamente. Meu maior envolvimento com Lily e Tom tem sido o único aspecto verdadeiramente positivo nesse caos. Eles reagiram bem à consistência e à minha atenção. Lily, que é bastante perceptiva, já comentou algumas vezes: "Mamãe sai muito agora e é você que sempre busca a gente na escola, papai." Eu gosto disso. Tenho mantido as respostas vagas e tranquilizadoras, evitando qualquer comentário negativo sobre Sarah. A verdade é que isso é exaustivo. Basicamente sou um pai solteiro em tempo integral, conciliando um trabalho altamente exigente com o imenso peso emocional dessa existência dupla. Dormir virou um luxo. A atmosfera em nossa casa é profundamente surreal. Somos colegas de quarto que compartilham filhos e uma história. Sarah parece frequentemente animada, quase alegre, aparentemente aliviada por acreditar que agora tem caminho livre para viver como quer. Fala trivialidades sobre compras ou recados da escola.
Não há conversas significativas sobre nosso casamento, passado ou futuro, exceto por comentários ocasionais e otimistas de que as pessoas hoje em dia fazem todo tipo de arranjos funcionarem. Meu advogado está satisfeito com a direção que tomamos e com a qualidade das informações obtidas. Ele ressaltou que demonstrar um padrão consistente de que sou o cuidador principal, aliado a evidências do caso extraconjugal contínuo de Sarah e qualquer negligência ou impropriedade financeira associada, fortalecerá muito minha posição caso se chegue a um divórcio litigioso, especialmente no que diz respeito à custódia dos filhos e a pensões alimentícias. Por quanto tempo conseguirei manter esse equilíbrio precário? Não sei. Cada dia é uma performance, mas por agora essa é a estratégia. O objetivo é claro: proteger meus filhos, garantir o futuro deles e assegurar que, se nosso casamento terminar, termine em termos justos e que reflitam a realidade das escolhas de Sarah, não a versão idealizada dela de uma vida aberta construída sobre o meu sofrimento silencioso. Agradeço novamente pelo espaço para escrever isso. Antevejo uma longa jornada pela frente e voltarei a atualizar quando houver avanços significativos. Atualização 2, atualização final. Faz 14 meses desde minha postagem original, o que parece ter sido uma vida inteira atrás, e aproximadamente 13 meses desde que forneci minha primeira atualização. A jornada desde então foi cheia de dificuldades, mas chegou à sua conclusão legal e acredito ser apropriado compartilhar os resultados finais, tanto para minha própria sensação de encerramento quanto para aqueles que investiram seu tempo e pensamentos na minha situação. Os 3 meses seguintes à minha última atualização foram, talvez, a fase mais desafiadora de toda essa aprovação. Continuei com a farsa de considerar a proposta de casamento aberto de Sarah enquanto vivíamos sob o mesmo teto. O trabalho do investigador particular continuou, resultando em um portfólio abrangente das atividades de Sarah. Seu envolvimento com David não apenas continuou, mas se intensificou. Ela ficou mais ousada, frequentemente ficando fora até tarde em noites de semana, alegando diversos compromissos sociais ou trabalhos como freelancer, que os relatórios do investigador constantemente revelavam serem encontros com David. Foram documentadas tardes de fim de semana passadas no apartamento dele e até mesmo uma viagem de 2 dias para um retiro de bem-estar que ela afirmou ser com uma amiga, mas que o investigador confirmou ser uma viagem com David para uma cidade turística próxima. Durante esse período, meu papel como único pai funcional para Lily e Tom aumentou consideravelmente. Gerenciei todos os aspectos da vida deles: horários escolares, tarefas de casa, refeições, consultas médicas, encontros com amigos e apoio emocional. O envolvimento de Sarah com eles diminuiu para interações meramente protocolares. Ela estava frequentemente distraída no celular ou simplesmente ausente. Por exemplo, Lily teve um papel de destaque na peça da escola, um evento que havíamos marcado no calendário há meses. 2 dias antes, Sarah anunciou que tinha um compromisso de trabalho inadiável. O investigador depois confirmou que ela estava jantando com David. Registrei sua ausência, juntamente com a decepção silenciosa de Lily. Houve inúmeros episódios como esse, cada um uma dolorosa evidência, não apenas para fins legais, mas também do crescente afastamento de Sarah da própria família. O impacto emocional sobre mim foi imenso. Manter uma fachada calma e composta para as crianças e uma postura neutra para Sarah, enquanto internamente eu lidava com os relatórios diários do investigador, além do meu próprio luto e raiva, foi exaustivo. Dormir era raro e o estresse era uma companhia constante. A decisão de pedir o divórcio foi tomada em consulta com minha advogada após quase 5 meses dessa situação. Tínhamos um extenso conjunto de provas, cronogramas detalhados, fotos e vídeos do investigador, registros financeiros mostrando os gastos de Sarah com David, incluindo saques em dinheiro antes dos encontros e despesas com presentes e refeições que consegui vincular aos encontros deles, e meus próprios registros exaustivos das ausências parentais de Sarah, em contraste com minha dedicação integral às crianças. Minha advogada estava confiante de que tínhamos um caso muito forte, não apenas para o divórcio por adultério, mas para garantir a guarda principal e argumentar contra uma pensão alimentícia significativa, dada a conduta de Sarah. A logística do processo foi cuidadosamente planejada. Aluguei uma nova casa na mesma área escolar para minimizar o impacto sobre Lily e Tom. No dia da petição, enquanto Sarah supostamente estava em um workshop de yoga, que o investigador confirmou ser uma tarde com David, mudei as crianças e os pertences essenciais para a nova residência. Sarah foi notificada com os papéis do divórcio e uma moção de custódia temporária naquela mesma noite, ao retornar para uma casa quase vazia. Sua reação, conforme me relataram depois pelos canais legais, iniciei uma política rígida de nenhum contato direto, com todas as comunicações feitas apenas por meio de advogados ou aplicativos de coparentalidade autorizados pelo tribunal, foi de choque total.
seguida de intensa raiva e acusações de traição. Ela realmente acreditava que eu estava, lentamente, aceitando sua visão de casamento aberto. A revelação de que minha consideração havia sido uma estratégia calculada para reunir provas contra ela foi, segundo todos os relatos, um golpe devastador para a narrativa que ela havia criado. O processo de divórcio foi contestado, mas não tão prolongado quanto poderia ter sido, graças ao peso das provas que reunimos. Sarah, através de seu advogado, inicialmente resistiu muito. Ela buscava custódia física e legal conjunta, uma pensão alimentícia significativa citando seus anos como dona de casa, e uma parte maior dos bens conjugais. Seu advogado tentou desacreditar as evidências do investigador como invasão de privacidade e tentou me pintar como vingativo. Tivemos várias audiências perante o juiz. Minha advogada apresentou nosso caso. O testemunho do investigador, apoiado por seus relatórios detalhados e evidências visuais, foi convincente e irrefutável. Meus registros diários, cruzados com presenças escolares, confirmações de consultas médicas e recibos de despesas das crianças, pintaram um retrato claro do meu papel como cuidador primário. Demonstramos não apenas o caso extraconjugal, mas um padrão consistente de Sarah priorizando seu relacionamento com David em detrimento das necessidades e bem-estar de Lily e Tom. As evidências de uso de recursos conjugais para David, ainda que não fossem valores astronômicos, reforçaram ainda mais nossas alegações. Houve momentos tensos, especialmente durante os contra-interrogatórios, mas os fatos eram inegáveis. As tentativas de Sarah de justificar suas ausências ou reconfigurar seu relacionamento com David não se sustentaram frente à realidade documentada. A mediação foi tentada, mas falhou rapidamente, pois Sarah se recusou a ceder de forma significativa em suas exigências iniciais. A decisão final do juiz, proferida há aproximadamente 2 ou 3 meses, foi abrangente. Fui premiado com a guarda legal exclusiva, autoridade final de tomada de decisões e guarda física principal de Lily e Tom. O parecer do juiz destacou explicitamente as extensas provas que demonstravam meu papel como cuidador consistente e estável ao longo de um período prolongado, contrastando com a falta de julgamento e a priorização de Sarah de suas próprias buscas pessoais em detrimento das necessidades fundamentais de seus filhos. Sarah recebeu um cronograma de visitas progressivo. Inicialmente, finais de semana alternados, da noite de sexta até a noite de domingo, e uma visita noturna de 4 horas no meio da semana, que, durante os 3 primeiros meses, deveria ser supervisionada profissionalmente, às custas dela, devido às preocupações do juiz com o recente padrão de desinteresse parental dela. E a necessidade de garantir um ambiente focado nas crianças durante o tempo de convivência dela. Após 3 meses de visitas supervisionadas em conformidade, a supervisão foi suspensa. Todas as trocas das crianças deveriam ocorrer em local público neutro ou ser facilitadas por uma terceira parte acordada mutuamente, para minimizar o contato direto entre Sarah e eu. 3. Sarah havia solicitado pensão alimentícia equivalente a 40% da minha renda líquida por um período de 10 anos. Seu advogado argumentou que isso se justificava pela longa ausência dela do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Minha advogada contestou, apresentando evidências de suas habilidades como designer gráfica, ainda que pouco utilizadas, sua idade relativamente jovem e empregabilidade, a curta duração em que realmente atuou como mãe em tempo integral antes de se afastar significativamente, e, de forma crítica, sua conduta. O juiz concedeu a Sarah uma pensão transitória por apenas 18 meses, em um valor muito inferior ao solicitado, cerca de 15% do que ela havia pedido. O juiz declarou que, embora o tempo como dona de casa fosse um fator, a renúncia dela às responsabilidades parentais e a natureza da dissolução do casamento, incluindo as irregularidades financeiras relacionadas ao caso extraconjugal, impactaram diretamente a duração da concessão. Essencialmente, ele concluiu que ela mesma enfraqueceu sua reivindicação através de suas ações. 4. Os bens conjugais foram divididos em grande parte conforme as diretrizes do Estado, mas o juiz fez um ajuste a meu favor para compensar os fundos conjugais que Sarah comprovadamente gastou em seu relacionamento com David, viagens, jantares caros, presentes. Embora não tenha sido uma quantia grande no contexto geral, foi um reconhecimento do impacto financeiro do caso. A casa conjugal foi ordenada a ser vendida, e o valor da venda foi dividido após esses ajustes. Usei minha parte para garantir a entrada da casa onde atualmente moro e estabelecer uma base financeira estável para mim e para as crianças. Pelo que sei, através do aplicativo de coparentalidade, que usamos estritamente para questões logísticas, e ocasionalmente por meio de conhecidos neutros, Sarah mudou-se para morar com David logo após a finalização do divórcio e a necessidade de deixar a casa conjugal vendida. Eles vivem em um apartamento.
A realidade financeira dela é, segundo relatos, bem diferente do que estava acostumada. A pensão transitória é mínima e a renda de David, combinada com eventuais trabalhos freelance esporádicos que Sarah possa estar fazendo, parece insuficiente para manter qualquer padrão próximo ao estilo de vida anterior. O romance inicial e a empolgação do relacionamento deles agora enfrentam, segundo alguns relatos, as pressões mundanas da convivência, restrições financeiras e as consequências das escolhas dela. Em relação às crianças, as visitas de Sarah com Lily e Tom seguem conforme estabelecido pela ordem judicial. As interações nas trocas, que agora faço minha irmã ou um amigo de confiança acompanhar para evitar contato direto, são descritas como educadas, mas tensas. As crianças são cordiais com ela, mas o vínculo principal e o sentimento de segurança estão claramente comigo. A vida para Lily, Tom e eu se estabilizou em uma nova normalidade. A casa, embora menor do que a anterior, se tornou um lar acolhedor e feliz. Minha situação profissional também evoluiu. Aproveitei a crise para negociar um cargo com horas mais previsíveis e muito menos viagens, o que me permite ser um pai realmente presente. Isso significou uma leve redução salarial e, possivelmente, um avanço mais lento na carreira, mas o benefício para o bem-estar dos meus filhos é algo que escolheria novamente sem hesitar. Eles estão prosperando. Vão bem na escola, têm um bom círculo de amigos, embora o divórcio tenha sido, sem dúvida, uma experiência difícil para eles, mostraram uma resiliência incrível. Nosso vínculo nunca foi tão forte. Quero agradecer novamente a esta comunidade. Esta será minha última postagem sobre este capítulo da minha vida. Meu foco agora está totalmente no futuro, em criar meus filhos e construir uma nova vida com eles.